festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. Olá, queridos, graça e paz. Estamos de volta com mais um estudo bíblico da Assembleia de Jesus Cristo em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Você e toda a sua família é convidada a participar deste momento precioso que queremos compartilhar com você. Percebeu? Esse louvor, no último estudo, não foi possível ele ser concluído. E eu fiz a abertura hoje com ele, porque ele tem uma mensagem muito bonita, né? E, de fato, hoje nós queremos ver a juventude da igreja, os jovens, os casais, dando-se bem nos seus relacionamentos. E como o tema hoje, que está muito apropriado às necessidades da vida de muita gente, a gente sabe que o que constrói um bom relacionamento conjugal, a principal coisa é o amor, e isso precisa estar sendo semeado de maneira diária. Então, desde já, eu quero convidar você a fazer oração e pedir ao Senhor que nos ajude neste momento. Pai querido, queremos te louvar pela oportunidade, queremos te dar graça por este momento e pedir que teu Espírito Santo abençoe a nossa vida, nos dê direção a partir de agora. Amém? Amados,
Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Esse texto está baseado hoje no capítulo 13 da carta aos Hebreus, o versículo 4. Repetindo, Hebreus capítulo 13 e versículo 4. O texto diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leite sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. É um texto muito forte, né? Talvez você não queria ouvir um texto como esse, mas nós vamos meditar em algumas coisas que são muito importantes sobre relacionamento conjugal. Eu quero convidar você a, nesse momento, lembrar de que às vezes as pessoas fazem a ideia de que existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Existe casais que após a cerimônia de casamento vão se conhecer melhor a partir da convivência a dois. E como eu disse no vídeo anterior, né, durante essa pandemia houve um número muito alto de separação, de divórcio. E a igreja também tem que trabalhar isso, a fim de que essas coisas não aconteçam dentro do seio da igreja. E nós estamos aqui para orientar, para dar uma ajuda aos irmãos através desses estudos bíblicos, para que você possa se vacinar, tá bom? Então, o Brasil registrou um número enorme de divórcio. E não só o Brasil, mas o mundo todo, porque os casais começaram a conviver mais e mais vezes dentro de casa, e aí houve problemas. Mas entre as coisas que teriam sido motivos para essas separações e até pedido de divórcio, as pessoas estão esquecendo de analisar as causas disso. E eu vou analisar poucas, existem várias. Cada caso é um caso e a gente está aqui para avaliar algumas delas. Então, a primeira coisa que eu queria avaliar com vocês, dessas causas que provocam a separação, o divórcio, é o fato de as pessoas banalizarem o casamento como instituição divina. Eu disse no vídeo anterior que casamento é uma instituição divina, mas hoje em dia estão banalizando. Então, é muito comum a frase que vocês podem estar ouvindo aí de que casado não precisa de documentação. É melhor se abrasar, é melhor morar junto. Isso, infelizmente, ainda hoje está sendo tão estimulado pelas pessoas, pela mídia, por tantos outros órgãos, que deveria estar preservando família, está provocando exatamente o contrário. É por isso que o escritor aos Hebreus ele faz essa menção importante, né, de que venerado seja entre todos o casamento, o matrimônio, e o leito sem mácula. E aí essa questão do leito é a questão, fala da cama, do lugar onde o casal dorme, né, que é protegido por toda essa questão de preservação da relação íntima do casal. Então tem muita gente que está pouco se lixando para o verdadeiro significado do casamento. Então há uma banalização do casamento e as pessoas não querem mais vincular casamento a sendo uma instituição divina. E é claro que isso está errado. Existe uma coisa também chamada hedonismo. O hedonismo, ele é aplicado-se à doutrina moral em que busca prazer como propósito de vida. Então é aquilo também que eu falei no vídeo anterior. Apenas a satisfação do corpo. Prazer, buscar o prazer simplesmente pelo prazer, sem nenhum compromisso. E a gente sabe que relacionamento a dois deve ser um compromisso, tá bom? Dentro da igreja já existe essa falta. As pessoas que estão fora, eu estava falando isso hoje com uma pessoa,
as pessoas que estão fora do relacionamento, fora do compromisso da igreja, as pessoas não cristãs, eu não vou citar não crentes, mas não cristãs, muitas vezes quer olhar para pessoas que frequentam a igreja e buscar modelos. Ora, se já existe uma certa dificuldade de ver modelos dentro da igreja, os próprios jovens da igreja estão vendo poucos modelos de bom relacionamento conjugal. Então, existe uma falta de modelos dignos, onde a juventude da igreja olhe para um casal que tem uma trajetória de experiência de casamento, 30, 40, 50, quanto tempo for preciso, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, até que a morte os separe. Então, a falta desse modelo, muitas vezes, não existe sequer dentro da casa. Os pais são péssimas referências. A própria mídia, ela está fazendo que a juventude seja desestimulada para casamento. Há uma apologia constante através das novelas, através dos filmes, através dos programas de auditório, né, onde há uma apologia para que haja o adultério, a traição, a falta de orientação pré-conjugal, que eu falei isso no vídeo anterior. Dentro da igreja também tem sido um instrumento que tem levado os casamentos a um fracasso, porque não houve uma orientação. Existe uma coisa também que pouco é estimulado àqueles que vão casar. É preciso ser dito a essa juventude que haverá momentos em que vai ser necessário perdoar e pedir perdão dentro desse relacionamento. Então, é muito importante a gente estar observando esses detalhes, porque essa juventude aí quer ter relacionamento e quando querem casar, claro, não tem experiência. E falta modelo para poder dar um amparo a esses modelos que são mais tradicionais dentro da igreja, tá bom? Então, há muita imaturidade. Há casais, por conta de uma pressão da família, que acabam iniciando sobre uma pressão muito grande o relacionamento conjugal do casamento com 15, 16 anos, 12, não sei, mas a gente está vendo casais muito jovens, 17 anos, 12, eu sei que 12 não, mas 14, 15 anos, até 16 e 17 eu ainda acho muito jovens para esse tipo de relacionamento tão sério e de uma responsabilidade muito grande. As pessoas precisam entender que para o casamento não podem ser instrumento de um momento experimental. Então, o casamento não é uma união de experiência. Ninguém vai ao casamento com a mente pensando que é para passar 2 meses, 3 meses e se não der certo, separa. Então, essa mentalidade tem que ser destruída dentro da igreja e as pessoas que nos perguntam sobre a nossa fé, porque não é esse o modelo que Deus sonhou para a sua igreja. Casamento, ele é uma instituição divina, não vou cansar nunca de dizer isso, tá bom? E quem vai ao casamento precisa ter essa certeza. Não pode ser uma experiência apenas de uma união passageira. Casamento é uma aliança conjugal. E essa aliança conjugal, ela não termina quando as crises acontecem, quando os problemas surgem, que eles vão surgir. É nesses momentos em que o casal precisa estar mais firmados, precisando da orientação de Deus, precisando de experiências de pessoas que já passaram momentos parecidos na vida, e eles precisam ter modelos dentro da igreja, principalmente. Então, já que a gente está falando que existe crises no matrimônio, como é que a gente pode enfrentar essas crises? Eu vou aqui colocar algumas coisas, eu sei que, como eu já falei, cada caso é um caso, mas
Mas tem algumas coisas que a gente pode tentar trabalhar para evitar alguns males durante o casamento, tá bom? Como eu já disse, a primeira coisa, e muito importante, daqueles que ainda vão ao casamento e aqueles que estão casados, é sempre lembrar que o casamento é uma instituição divina, tá bom? Deus não apenas criou o casamento, mas também abençoou. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, o texto diz: E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus criou o relacionamento entre o homem e uma mulher e os abençoou. Portanto, se Deus abençoou, é porque Ele é aquele que criou o relacionamento conjugal de um homem com a mulher. O casamento é uma instituição divina. Se nós não reconhecermos isso, vai ficar difícil um relacionamento a dois dando certo, tá bom? Eu vou falar sobre essa questão do divórcio mais à frente. Então, uma outra coisa que é importante nós reconhecermos durante esse relacionamento do casamento, que precisamos reconhecer a natureza do casamento. Porque quando Jesus foi questionado pelos fariseus, sobre o divórcio, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 4. E eu queria convidar você para fazer essa leitura nesse momento. Deixa eu só pegar aqui o material para fazer essa consulta. Vamos lá comigo, Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo de número 3. Vamos lá. O texto diz o seguinte: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhes: É lícito ao homem repudiar sua mulher por causa de qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea o fez, e disse: portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim como não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então disseram a ele: E por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então Jesus disse, versículo 8, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas veja só, mas ao princípio não foi assim. Ele acrescenta: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, disseram os seus discípulos: se é assim, é condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E ele, porém, lhe disse: nem todos os podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, irmãos, quando a gente ler esse texto, a gente vai ver exatamente o momento onde Jesus é confrontado pelos fariseus. Os fariseus fazem essa pergunta tentando colocar ele em uma circunstância meio constrangedora. Ele não discutiu antes de falar sobre a natureza do casamento, porque de acordo com os princípios estabelecidos na própria criação, deixa eu ver aqui,
ele disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse-lhe, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, o casamento, como foi dito lá na frente, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático e também é um casamento que precisa ser indissolúvel. Não é o caminho do divórcio, tá bom? Então, já que estamos falando sobre isso, essa questão propriamente do divórcio, eu quero lembrar os irmãos, antes de ir para esse momento, dizer que a ideia de união de um relacionamento conjugal é a ideia de fundição, porque unidade é uma coisa, unicidade é outra. Eu vou mostrar aqui qual é a diferença, porque unidade são duas partes que se unem. Imagine essa mão esquerda e a mão direita, elas se unirem, aí houve uma unicidade, mas houve a unidade, mas a unicidade é quando as duas partes se fundem. E aí, é aquilo que está lá, que Jesus disse. Mateus 19, 5 e 6. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. O texto é claro. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A igreja evangélica não pode ser instrumento de quando houver um casal em conflito, as pessoas, ou quem vai aconselhar, estimular as pessoas aí o divórcio, a separação. É preciso haver um aconselhamento, é preciso descobrir as causas, é preciso tentar a reconciliação antes de chegar a este ponto. Por isso que eu vou falar agora sobre alguns momentos exatamente dessa questão do divórcio, tá bom? Porque esse assunto do divórcio, ele voltou muito a chamar a atenção nesse período que aconteceu da pandemia, como já disse. Então, existem casos em que a Bíblia, e eu vou explicar porquê, ele até permite o divórcio, mas vamos analisar outras coisas. Infelizmente, esse divórcio ele tem sido muito generalizado, mais vezes pastores se divorciando por razões banais, mais pessoas dentro da igreja, líderes da igreja se divorciando por situações banais. Isso, como eu disse anteriormente, isso desfigura modelos perfeitos de casamento, E quando nós olhamos isso, a gente fica muito triste. Tem sido muito, como eu disse, generalizado, onde pessoas se separam pelos menores coisas que existem. Isso traz muita dor para filhos, para parentes, traz muitos desagrados para a família e principalmente a obra de Deus sofre muito. Você deve conhecer alguém da sua família, parentes, amigos, até gente da igreja que, quando a gente menos espera, a bomba estoura e, pelos problemas que existem, a primeira ideia é se divorciar. Então, vamos ver aqui, alguns pontos que a gente pode analisar na Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia ela não tem muita coisa para falar sobre um tema tão grande, mas o que tem é suficiente para ser explorado. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24, vai tratar de forma direta sobre o tema. Para você ter uma ideia, o texto vai dizer o seguinte: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, vejam como a forma do divórcio naquela época era permitido desse jeito. Se não agradar aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele
lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, está lá em Deuteronômio capítulo 24, você pode conferir isso, versículo 1. Então, durante o século, se discutiu muito a respeito disso, né? Essa questão desse achado, daquilo que era indecente nesse caso, e há algumas interpretações que dão conta de qualquer motivo seria válido para um divórcio. Então, as pessoas da época acreditavam, ou acreditam ainda, né, que somente o adultério era um motivo válido para que houvesse a separação do casal. Então, foi exatamente buscando respostas, experimentando e tentando experimentar Jesus, que a gente viu o texto que foi lido agora há pouco, em que os fariseus provocaram ele sobre esse tema. Então, Jesus, ele traz algumas luzes sobre o casamento e sobre este caso de divórcio. Então, primeiro, o casamento ele foi criado por Deus, entre o homem e a mulher, como já foi citado. O casamento foi pensado para não acabar. O próprio Jesus deixou claro no texto que a gente leu no versículo 6, Mateus 19:6, deixa claro isso. E o divórcio foi permitido na lei de Moisés por causa, Jesus disse, da dureza do coração. Então, o ser humano é que tinha um coração duro. Então, houve essa permissividade, mas se você prestar atenção no texto que a gente leu, fica claro que no começo, no projeto de Deus, por isso que a abertura desse vídeo mostra um banner com uma casa representando a família e o projeto abaixo da casa. Então, é muito importante a gente lembrar que divórcio não estava, nem nunca esteve nos planos de Deus. O divórcio, meu querido, não pode ser um padrão de Deus, e não é um padrão de Deus. O padrão de Deus foi a união de um casamento de maneira permanente e que só poderia ser terminado com a morte. Até que a morte os separe. Está lá Mateus 19, versículo 8. Vai estar claro isso. Tá bom? Então, biblicamente o que a gente encontra como modelo de permissividade é o adultério, em primeiro lugar. Jesus, em sua resposta, deixou claro nesse texto que a gente leu que o divórcio poderia acontecer em caso houvesse relações sexuais ilícitas de um cônjuge. No texto que eu li, cita fornicação, mas em outras Bíblias aparece como adultério, como traição. Tá bom? Claro, uma relação sexual ilícita fora do casamento, isso é adultério. E isso aponta, né, dentro do texto, essa permissividade como sendo um motivo permitido para o divórcio. O texto diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa da relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. E aqui casar com repudiada também comete adultério. Nós não temos registro de Jesus tratando de outras possibilidades para o divórcio, apenas essa mencionada, que é encontrada na Bíblia, no ministério de Jesus Cristo. Então, a única permissividade que Jesus deu para contrair um novo matrimônio, ou melhor, havendo divórcio, para se divorciar um casal, é adultério. Mas preste atenção que eu vou dizer para você. Deixa eu tomar uma água aqui. Deus é o Deus que sempre trabalha na vida daqueles que caem, na vida daqueles que querem ser moldados, restaurados por Deus. Lembra a casa do oleiro? O oleiro quebrou o vaso em suas mãos, o
vaso quebrou, depois ele pôs em suas mãos e ele refez o vaso. Então, uma coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui é: Deus sempre está interessado na restituição. As crises acontecem, os problemas acontecem, e se por acaso você ou alguém sofrer um problema como esse, a escolha é daquele que sofreu o agravo, o adultério. Ou seja, se a mulher sofreu o adultério, o marido a traiu, mas ele se arrepende e quer reconciliação, o dever da igreja é aconselhar essa irmã, essa pessoa, para que haja reconciliação. Esse é o conselho para ganhar, para manter a família, se houver realmente arrependimento. Fica a critério dela. Deus não vai intervir na escolha que ela vai fazer. Eu estou colocando aqui de maneira hipotética, tá bom? O fato de uma mulher ser traída, o marido se arrepende, confessa e quer reatar o seu relacionamento como antes. Ela tem a permissividade de Deus de que esse casamento possa ser salvo, mas se ela não quiser, ela pode pedir o divórcio. E aí, por causa disso, existe uma série de outras coisas acontecendo de maneira paralela, né? Mulheres que sofrem violência, homens que não aceitam a separação, e até o contrário disso acontece. Então, biblicamente, a gente aponta a primeira permissividade para um divórcio é o adultério. Segundo, a gente encontra na Bíblia, né? Fica meio obscuro, mas a gente pode caminhar com a certeza de que o que eu vou ler aqui para vocês, o que eu vou falar aqui para vocês, torna-se uma permissividade, porque o abandono também pode ser uma possibilidade. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo, quando ele tratava de uma de suas cartas a respeito de pessoas que se converteram e se tornaram cristãos. Eu até li isso a semana passada. Abriu uma nova possibilidade ao divórcio. De que forma? O texto diz: mas, se um descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem um irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 7, e versículo 15 vai falar sobre isso. Então, é muito bom observar que em um caso em que o cônjuge, um dos cônjuges, se converte e o outro cônjuge abandona, existe uma tranquilização por parte do apóstolo Paulo de que a pessoa estará livre, ou seja, poderia se divorciar sem qualquer pecado, pois a outra pessoa o abandonou, não tendo essa pessoa como seguir com o casamento sozinha. É verdade. Se um casal já vinha tendo uma vida de relacionamento antes de conhecer Jesus, e um dos cônjuges resolve entregar a vida para Jesus, trilhar um caminho de restauração de vida, e por causa disto um outro cônjuge desprezar, abandonar, não querer ter mais intimidade com a pessoa, não querer mais assumir, rejeitar a pessoa, como é que pode progredir um relacionamento assim? Se a pessoa tomou a decisão deliberadamente, depois de ser aconselhada, né? A gente está trabalhando de maneira hipotética a ideia de uma pessoa que sofreu o abandono, e nesse caso aí, a pessoa se sofreu o abandono e é a pessoa cristã que sofreu o abandono. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo ele gera essa permissividade, mas sempre, apesar das possibilidades que a gente está colocando aqui, sempre a liderança da igreja precisa trabalhar a reconciliação.
nós estimulamos as irmãs, os irmãos, a mesmo tendo um cônjuge não cristão, que essa pessoa possa orar, possa apresentar a Deus, para que haja um tempo, faz um voto a Deus, determina um tempo em oração, em comunhão. Esse assunto não pode ser um assunto conversado com qualquer pessoa dentro da igreja, precisa ser conversado de maneira exclusiva com a liderança, o pastor da igreja, a pastora, se for o caso, tá bom? Então, na minha opinião, primeiro, adultério. Segundo, caso de abandono, e esse aqui é o importante também. Eu considero essa possibilidade, que é a violência. Uma mulher que sofre violência pelo seu marido, violência de todo tipo, seja ela agressiva, seja espancamento, seja desmoralização, seja algo que possa trazer problemas para a saúde mental e física dessa mulher, ou até o contrário, né? Em raros casos, homens podem até sofrer isso, mas a maioria são as mulheres. Então, na minha opinião, existe sim essa permissividade, baseado no mesmo texto, 7 e 15 de 1 Coríntios, porque não deixa de ser um abandono. Inclusive, qualquer mulher dentro da igreja que esteja sofrendo abuso, que esteja sofrendo violência de qualquer natureza, eu estimulo a liderança da igreja a tentar conversar com a pessoa que está agredindo, com a própria pessoa que sofreu agressão e, de certa forma, denunciar a polícia. Eu vou repetir, denunciar o agressor ou a agressora à polícia. Está aí a Lei Maria da Penha, que é um instrumento que foi colocado pela Justiça para proteger as mulheres e inclusive os homens também, né? Que eu acho que de maneira rara isso acontece, mas a maioria são mulheres que sofrem violência e devem receber apoio e ajuda da igreja, e o agressor precisa ser denunciado, porque a igreja também não pode ser omissa no seu papel de responsabilidade social. Então, eu sei que tem algumas pessoas que têm aconselhado, por exemplo, mulheres que sofrem violência do marido a permanecerem casadas, sob o argumento de que não existe previsão bíblica para esse tipo de divórcio. Então, essas mulheres deveriam aguentar e permanecer casadas mesmo sofrendo a violência. Isso aqui é o que alguns líderes eles estimulam, e isso está errado. É preciso denunciar. Eu não aceito essa posição. Eu sei que tem alguns teólogos que têm defendido, e eu até concordo, que o uso da violência está enquadrado no próprio caso de abandono, porque quando você lê a carta dos Efésios, do capítulo 6, acho que é 6, eu vou até conferir aqui, vamos lá, Efésios, se não for 6 é 5, e a gente vai conferir isso agora, tá bom? Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Olha o texto que diz. Deixa eu ler aqui a partir do... Vou ler a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha o que é que Paulo diz. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Então, versículo 28, importante isso aqui, ó. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, esse conselho do apóstolo Paulo também deixa claro da tarefa principal do homem. Se ele está fugindo dessa responsabilidade, está violentando
machucando, trazendo violência moral, física, psicológica, seja em que área for, essa pessoa precisa ser denunciada, essa pessoa ser... É claro que a gente vai trabalhar na tentativa de conversão, mas ninguém aguenta ser violentada a vida toda, agredida a vida toda. Então, nesse caso, eu entendo, de acordo com aquilo que até o apóstolo Paulo coloca em 7:15, seria também um instrumento de possibilidade para haver um divórcio. Não tem como você prosseguir a vida com uma pessoa que 24 horas agride a sua vida. Então eu sou a favor sim, mas antes que passe por um conselho de liderança da igreja para que escute o caso, para que avalie o caso e aí juntos tomam uma decisão baseada primeiro na decisão da mulher que está sendo agredida, tá bom? Claro que hipoteticamente, isso aqui seria a fase mais drástica de um abandono. Quando o cônjuge simplesmente abandona tudo que deve ser, ou que deve ter no compromisso de um relacionamento. Se ele casou com ela, ele ouviu do juiz, ele ouviu do pastor, ele ouviu do padre, seja o sacerdote que for, os conselhos que são dados para o casamento. Então, violência nunca deve ser instrumento que permita que a mulher sofra no relacionamento conjugal. Então, dito isso, segue alguns conselhos aqui sobre o assunto, tá bom? Apesar dos problemas, Deus sempre vai estar disposto a ajudar o casal a superar as crises que possam existir no casamento. Então, para isso, eu quero ler com vocês também, que está no Salmo 27, a partir do versículo 1. Salmo muito conhecido, bastante lido, às vezes, na igreja. E o Salmo diz o seguinte, Salmo 27, versículo 1. Deixa eu só... Perdão, 127. Salmo 127. Salmo 127, o texto diz, já preguei até muitas vezes na igreja sobre esse assunto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí, versículo 2, o texto vai dizer, deixa eu passar aqui. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, o versículo chave que eu considero é o primeiro mesmo, onde o texto deixa claro de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Você pode também ler o Salmo 128, do versículo 1 ao 6, são salmos que vão trabalhar essa questão da família. Então, assim como Deus foi Ele que instituiu o casamento, que instituiu a família, Ele também tem soluções para um relacionamento a dois. Durante a crise, faça isso que o Salmo disse. Chame Jesus, convide o Espírito Santo para trabalhar na vida do casal. Bom, somente Deus pode curar relações quebradas. Às vezes a gente faz tentativas, cria eventos na igreja, mas se esse casal, se esses que estão sofrendo os problemas não buscarem a Deus de verdade, fica difícil. Então é Ele que traz a esperança, onde os sonhos às vezes morrem, e traz vida, né? Vida no meio das sombras, da morte, da escuridão. Se você está me assistindo e está meio desesperançoso com o seu relacionamento, busque a Deus, ore a Deus. Deus pode te ajudar
a enfrentar essa crise. A restauração, lembra que eu disse só no início? Deus trabalha muito restaurando vidas e por que não relacionamentos? Tá bom? Deus pode curar, Deus pode tratar esse lugar na sua vida. O problema é que o grande desafio para a igreja é enfrentar essa sociedade contemporânea que está ausente de Deus, que está sem compromisso nenhum com Deus, a cada dia se afastando mais de Deus. E nós precisamos entender que, como igreja que somos do Senhor, nós temos o compromisso de estar colocando à disposição das pessoas isso. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, a família, em vão trabalham os que edificam. São esses elementos que podem ajudar na construção de uma família, colocando Deus como prioridade no relacionamento. Façam isso. Olhe para os seus filhos. Lembra que está no texto de Deuteronômio 6 e 5. O texto diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Certifique-se de que, através dessa experiência, que Deus é aquele que quer restaurar. Ame ao Senhor, busque ao Senhor de todo o coração. Lembre-se também de reconhecer que o casamento, sendo ele a instituição divina, Deus está interessado em investir nele. Lembre-se do que diz Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso não foi outra pessoa senão o próprio Deus. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E não disse: eu vou fazer um outro homem para estar ao seu lado. Ele disse: far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. E lembre-se que no relacionamento Deus sempre está interessado em estender as mãos para abençoar. Tá bom? Então reconheça que o casamento é uma instituição divina sempre na sua vida. Uma coisa importante, né? Qual foi o último dia? Você reservou um tempo para juntos clamarem a Deus, juntos jantarem, passearem. Qual foi o último dia? Tudo neste mundo, ele tem seu tempo determinado. Eclesiastes diz isso. E é preciso ter tempo para oração, para lazer, para diálogo, para falar de preferências, atender carências que existem afetivas, emocionais. Com certeza, caminhando por essa trilha, você vai ter resultados excelentes na sua vida, no seu relacionamento. Lembre-se que nenhum relacionamento também perdura com gritos, com iras. Não grite com ela, não grite com ele. Isso machuca, isso fica na mente trabalhando, isso decepciona, desconstrói. E é só lembrar de que Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe um sol sobre a vossa ira. Lembre-se, há momento que você se chateia, há momento que você fala mais forte, sem gritar, mas não permita que o dia seguinte vocês mantenham assim, tá bom? Para isso você precisa admitir seus erros. Se errou, peça perdão. Admitir seus erros não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Se você admite que errou, é sinal de que você é inteligente. Você quer ganhar a pessoa, você quer oferecer uma oportunidade das coisas se reatarem. Peça perdão. E lembre-se do que disse Davi no Salmo 51. Senhor, apaga as minhas transgressões segundo as tuas multidão de misericórdia. Coisa boa, né? Invista no seu relacionamento. Alimente seu amor,
diariamente, gestos, carinhos, atitudes, às vezes um telefonema, beijos, antes de sair de casa, quando chegar em casa, pergunto como foi o dia. Não esqueça das datas que são importantes, que as mulheres gostam muito. Lembre-se disso. E para isso eu vou deixar um texto também. Colossenses 13:14, a parte B diz: revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Vai meditando. E uma coisa que tem atrapalhado muito, as frases que dizem assim: eu não te perdoo por isso. Olha, se você está na igreja e diz que professa Jesus como seu Senhor, eu estou duvidando que essa tua profissão de fé ela seja tão importante. Talvez você precisa converter-se novamente, levantar a mão e dizer: Jesus, muda-me, me converte. Saiba que orgulho, né, é um veneno. Ser humilde é deixar de lado os ressentimentos que existem. E lembre-se, mais um texto, Colossenses capítulo 13:17. Suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Peça perdão, perdoe. E quando for criticar, use críticas construtivas. Afinal de contas, você não é perfeito. Mas não é mesmo. Você não é perfeita. As ofensas levam as pessoas a se desentenderem com as outras. E Colossenses 4:6 diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Lembre-se disso. Palavras agradáveis, temperadas com sal. Medida certa, nem de mais, nem de menos. Tá bom? É bom saber agradar a ela, principalmente. E ele também, né? Sempre lembre, apesar de ser sua esposa, apesar de seu esposo, fez algo para você, diga obrigado. Faça os elogios da aparência da pessoa, da forma com que a pessoa se veste, dos alimentos que elas fazem, de coisas que são comuns de fazer, muita coisa, né? Abraçar, beijar, mesmo quando não estiver interessado na questão de intimidade, mas abraçar é bom. E aí, para isso, a gente lê João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Doar tempo, doar experiências. Esse doar tempo é dar o melhor de si, e ele passa a ser até um amor sacrificial, porque não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13:7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Claro que cada caso é um caso. Há momento que você precisa falar, tá certo? E quando precisar falar, saiba como falar. E aí, não esqueça que para aqueles que são casados, que se abstêm das suas intimidades sexuais sem um mútuo consentimento um do outro, pode estar errando. E isso tem sido um instrumento que tem afastado as pessoas das outras. Para isso eu vou retornar àquela leitura de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, encerrando, que diz o seguinte: que as muitas águas, elas não podem ou não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-los. Não permita que o seu relacionamento seja destruído por falta de uma boa estrutura. Todo relacionamento passa por crises.
A diferença é como eu e você vai reagir diante dessas crises. E o conselho final, convide o Senhor para ser a base do teu relacionamento. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que o Espírito Santo possa a cada dia te falar mais e mais através dessa e de outras mensagens. Eu queria convidar você para orar nesse momento com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Estamos na tua presença, Senhor, para te orar em favor dessa família, em favor das pessoas que estão aqui, Senhor, participando deste momento precioso. Que o Senhor possa dar vida, que o Senhor possa abençoar estas pessoas que nos assistem nesse momento. Tenha misericórdia, Senhor, dos relacionamentos, das pessoas que estão em conflito, dos casais, que esse pequeno estudo possa ser instrumento poderoso para abençoar estas vidas. Que haja restauração, que haja cura, que haja transformação, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, e graças a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, dizendo que estamos de volta na próxima semana, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.